Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje é um vídeo especial, ele será mais longo porque o conteúdo é bastante importante. Eu vou falar aqui sobre assuntos muito sensíveis e eu não quero ferir a suscetibilidade de ninguém. Então, eu acho que é mais complexo o que está por trás do que eu vou falar do que exatamente o que eu vou aqui conversar com vocês. E vejam, né? Nós estamos com Plutão em Aquário e ele vai ficar, olha, nessa faixa zodiacal de Aquário por 20 anos. Veja onde você tem Aquário no seu mapa. E vocês sabem que os planetas, eles têm um movimento retrógrado, que aparentemente parece que eles voltam para trás. E agora em setembro, Plutão vai voltar aqui para o finalzinho de Capricórnio. Ele ficou em Capricórnio por muitos anos. E nesta visita em Capricórnio, nós vimos muitas coisas mudarem na estrutura dos governos do planeta. Na verdade, foi quando também o Deep State, o estado profundo, o governo oculto, mostrou as suas garras. Nós tivemos até um período de muito controle e também de distanciamento social. E esta retrogradação agora, que vai até outubro, final de outubro, né, de 2024, é como se fosse um arremate daquilo que eles estavam implantando e que as coisas às vezes não deram tão certo assim, então eles estão precisando, digamos, apertar o cerco. Então vamos observar. O tema dessa live é o humano, o desumano e o transhumano. Nós estamos num momento crucial da humanidade. Eu acho que nunca houve um período tão importante como este. E parece que as pessoas estão bastante desatentas. E nós vamos ver que nesse processo para o transhumanismo, estão desumanizando a espécie humana. E é esta questão que eu quero colocar para vocês. E Aquário é um signo que lida com o nosso mental coletivo e com o nosso mental superior. Ele é regido por Urano. E nós vamos ver como é que as coisas estão sendo lidadas com isso. Nós estamos saindo da era de peixes do crer, indo para a era de Aquário do saber. Já dizia em Efésios, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então, conhecimento é poder. Plutão é um planeta ligado ao poder. Agora, você pode usar o conhecimento para construir ou não. Você pode ter o conhecimento teórico, aí ele não vira sabedoria. Portanto, vamos ver aqui como é que estão se desenvolvendo as coisas. Aquário é energia de grupo, mas está virando sectarismo. Sectário é só minha tribo, só minha turma, só meu partido, só minha religião é que é o bom. Isso não é energia de grupo, né? Vira uma discriminação. Coletivo é diferente de coletivismo. Idealismo não é ideologia imposta. Tecnologia não tem que ser tecnocracia. Liberdade de expressão versus censura. Comunicação em rede, que maravilha, mas controle digital. Então, nós estamos vendo que estamos indo para uma ditadura tecnológica em nome de uma pseudo-segurança. Esse senhor é o Rudolf Steiner. Eu vou mostrar alguns textos dele que ele escreveu, ele falou em 1916, há praticamente 100 anos atrás. E nós vamos ver como isso está tão atualizado.
Essa citação ele fala sobre a ordem mundial materialista e a censura. Vejam, muito em breve, depois que alguém tiver escrito o ano 2000, virá da América não uma proibição direta, mas um tipo de proibição contra todo pensamento. Um tipo de lei que terá o objetivo de suprimir todo o pensamento individual. Por outro lado, há o começo alcançado nesta direção de suprimir todo o pensamento individual em pensamento materialista puro, onde não é preciso trabalhar na alma com base em experimentos externos, nos quais o ser humano é tratado como se fosse máquina. Olha só que coisa impressionante, não é? Pois então, nós estamos vendo aí, eu já fiz muitos vídeos sobre o trânsito de Júpiter em Gêmeos, né? Vai ficar 1 ano e o encontro de Júpiter e Marte em Gêmeos, que é o aspecto do He-Man, eu tenho a força, e eu comentei que muitas coisas iriam rolar com relação à mídia e também com as leis e com quem representar a lei, por exemplo, com o Poder Judiciário e seus representantes, né? E nós estamos vendo aí o que está acontecendo. No mundo, né, eles estão muito em cima das Big Techs, e nós vimos aqui que o Rumble saiu do Brasil, a plataforma também X está quase saindo. Lá na França, o Instagram, o CEO foi detido, tá? Então nós estamos vendo um cerco sendo fechado com relação às redes sociais, que é onde nós temos a oportunidade de nos manifestarmos. As leis já existem, né? Para calúnia, difamação, mas eles estão mesmo fechando o cerco, não é? E aqueles que se opõem a essas situações são chamados de todos esses nomes aqui, né? Inclusive de negacionistas, né? Então vejam, nós estamos indo para essa era Aquário-Leão, né? Porque é um eixo, não tem um aquário despencado, não. E então, esta era Aquário-Leão, de um lado de Aquário está a coletividade, que não é coletivismo. E do outro lado está Leão, que é a individualidade, não individualismo. E o que está acontecendo? O inimigo está em uma categoria chamada coletivismo, e que o indivíduo deve ser sacrificado se for necessário. Então, Aquário, que é um signo para contemplar as diferenças, está querendo que todo mundo seja homogêneo em nome desta diferença, suprimindo o lado individual, o lado criativo, o lado único que cada ser é. Sobretudo com essa cultura woke, que poderia ser maravilhosa, porque assim, todos os movimentos que são implantados no planeta Terra por essa geoengenharia, né? Na verdade, esse lado cultural, né? Social e tudo, seria maravilhoso, né? Mas tudo começa com um verniz incrível, mas no fundo é para um controle total. Por exemplo, essa cultura woke tem a ver muito com a linguagem, né? Com os conceitos. Por exemplo, eles querem substituir a palavra, não só a palavra, mas o conceito mãe e mulher para pessoas que dão à luz. Ora, como isso, né? E querem também tirar o valor do pai e mãe, o pátrio poder, para o Estado tomar conta das crianças. É a abolição da família. E nada pode ser maior do que o Estado. Daí a destruição do núcleo familiar. Então, essa agenda, ela vem do superlativo para o indivíduo.
Por exemplo, não se fala mais, olha, aquele professor. Não, o professor branco, né? Ou professor hétero. E tudo que for fora desses conceitos, seja de gênero, seja de etnia, acaba sendo preconceituoso. Então, eles estão simplificando para rotular. Então, veja que algo que era para agregar e incluir está excluindo, está separando. Porque esse estruturalismo, ele muda as definições e os conceitos e as leis. Por exemplo, homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, mãe não é mais mãe, e assim vai. Aqui nessa imagem de 2012, são crianças chinesas que são entregues ao Estado, né? E desde cedo elas são treinadas para serem campeãs, mesmo que elas não tenham a menor aptidão para esporte, para nada, né? É uma imposição. E as pessoas estão fazendo isso, entregando os seus filhos, né? Se eximindo das suas responsabilidades, algumas porque são forçadas a fazer isso, né? E Jung, em 1961, que foi o ano em que eu nasci, já dizia: o Estado toma o lugar de Deus. As ditaduras socialistas são religiões e escravidão estatal em forma de adoração. Então nós estamos tendo que ter cuidado para não trocar 6 por meia dúzia. Por quê? Nós temos a mão direita e a mão esquerda. Nós precisamos dos dois lados do cérebro. Nós temos o pulmão direito e o esquerdo, e assim vai. No sentido coletivo social, existe uma cabeça que coordena tanto o lado direito quanto do esquerdo, e que acabam colocando isso em conflito, ao invés de harmonizar as partes. É esta questão que a gente tem que tomar cuidado. Muito bem. A Agenda 2030, fazendo parte aí dessa era aquariana, esse Plutão em Aquário, esses 20 anos que ele vai ficar ali, é um fractal desses próximos 200 anos. Então, essa Agenda 2030 está cada vez mais avançando com força. Esse net zero, que é a taxa de carbono zero, né? Eles querem e já estão monetizando a natureza. Em nome de salvar a natureza, né? Eles estão excluindo o ser humano, que faz parte da natureza, a natureza humana. Então, é o imposto do carbono. Nós somos feitos de carbono. Nós também soltamos pum. Aqui está um cartaz mal criado de um agricultor lá da Itália, dizendo que eles estão querendo enfiar na gente essa agenda. Eles estão acabando com as áreas produtivas. Eles estão impondo uma série de restrições, né? E isso está indo contra a humanidade. Outra coisa também, os bilionários desse mundo estão comprando imóveis e terras produtivas, né? Por quê? Porque está havendo uma programação da abolição da propriedade privada. Por isso que eles querem implantar as cidades de 15 minutos. Infelizmente, isso também está acontecendo no nosso país. É um movimento mundial, sabe? Uma série de imagens aqui e de conceitos para esse tema vem deste canal Starday Oficial. Aqui no YouTube eles passam trailers do que eles vão abordar no canal fechado, sabe? É um canal assim impressionante, as pesquisas deles, né? Profundas e com uma legitimidade impressionante. Pois então, dentro dessa Agenda 2030 tem este ESG, Ambiental, Social, Governança, que também é lindo, é uma maravilha. Se vocês forem ler, né, em que contexto isso se baseia, é uma coisa maravilhosa. É um sistema de classificação que rastreia a presença de carbono
em uma empresa, bem como seu compromisso com a diversidade e inclusão. Só que é assim, entre um hétero branco, cristão, competente, é preciso que tenha um não cristão, um não branco e um não hétero, mesmo que seja incompetente. Esta que é a questão, né? Essa desvalorização do mérito, sabe? E vejam, eu acho que tudo precisa ser incluído, mas em nome da inclusão, eles estão excluindo, né? Então está sendo um preconceito às avessas, pintado de uma coisa muito boa. E uma baixa pontuação de ESG das empresas pode levar a graves consequências, e também do país que não se comprometer ou falhar nas cláusulas do ESG, como danos à reputação, ações legais e regulatórias, perda de investidores e linhas de créditos bancários. Os termos do ESG são muito semelhantes à pontuação de crédito social da China. Prestem atenção no que está acontecendo. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, não acreditem em mim. Vão pesquisar, por gentileza, né? As informações estão aí. E aqui no nosso Brasil? Dia 21 de agosto, o Estado e o Instituto Brasileiro de Administração Pública, eles assinaram um acordo de cooperação para viabilizar cidades inteligentes. Adivinha onde vai ser o plano piloto? No Rio Grande do Sul, que foi devastado pelas enchentes, onde as terras produtivas foram dizimadas. Então, tudo é algo que vem numa sequência de fatos. Observem tudo isso. E cada vez mais a inteligência artificial está fazendo parte dessa estrutura ESG. Então, nós estamos cada vez mais dependentes e nos entregando, né, para este sistema. A Holanda foi um dos primeiros a aderir a esse sistema ESG. E nós vimos o que aconteceu lá. A Holanda era o segundo maior exportador de produtos agrícolas do mundo. E aderindo a ESG, aconteceu o caos. Nós vimos que começou lá o protesto dos agricultores, né? E se alastrou pela Europa. Por quê? É um absurdo a imposição a quem produz comida e alimento. Sem alimento a gente não pode viver. É claro que é preciso conservar a natureza, mas e a natureza humana? Então nós vimos tudo isso acontecer pela Europa toda, né? E também aqui no Brasil. Teve uma pequena manifestação não faz muito tempo. E o Klaus Schwab, ele prestigiando aqui o primeiro-ministro da Holanda, né, pelo seu feito, porque lá na Holanda foi o plano piloto. Então, o que acontece? Eles estão querendo reduzir a alimentação e nos oferecer insetos. Você sabe que os insetos... nosso organismo não foi feito para consumir insetos, a não ser como uma iguaria, de vez em quando, uma coisa exótica, né? E os insetos, além de terem parasitas, eles têm uma substância que se chama, se não me engano, é quetina, que faz muito mal, sobretudo para os intestinos, para os pulmões, é um veneno para o ser humano. Vocês acham que a elite vai comer insetos? Então, outro exemplo lá, o Sri Lanka, né? Os preços dos alimentos quase dobraram lá, depois que o governo aderiu a esse ESG. E o povo começou a passar fome, e os agricultores fizeram protestos, mas o governo estava mais interessado em manter a pontuação ESG aos credores, como o BlackRock. E com isso, a produção de alimentos caiu drasticamente.
E daí eles precisaram gastar com importação, sendo que era um país autossuficiente. Imagine que situação. Então, é a nova desordem mundial. Eles estão desarranjando as coisas em nome de uma pseudo-reforma e segurança para o seu bem. Pois então, na Europa, agora em 19 de agosto, começou a vigorar a lei de restauração da natureza, que é uma maravilha. Vamos salvar os passarinhos, não é? As borboletas, as abelhas que são importantes para a polinização, tudo isso é válido, mas num custo altíssimo, que é eliminar as áreas produtivas de alimento para o ser humano. E aqui no Brasil? São queimadas, enchentes e desassistência. O apoio que está sendo recebido do governo é pífio e desproporcional àquilo de gravidade que está acontecendo. E também agora na Europa está ocorrendo a tal de febre do Nilo, e lá na França também aumentando a dengue. Mas não é do mesmo mosquito aqui nosso, é um outro mosquito, sabe? E depois das Olimpíadas isso está pululando. Então o que eles querem nos enfiar? Insetos. Só que todas essas terras que estão sendo compradas, né, produtivas, é para que a elite continue comendo o seu filé mignon e as frutas e os legumes. Essa imposição é para o povo. Pois então, transição energética, né? O petróleo, ele polui e ele é muito ruim para a natureza e tudo isso. Isso é uma balela. Primeiro, que se houvesse uma melhor administração, distribuição da população, apoio ao homem do campo e uma série de outras políticas, esse caos não estaria acontecendo. Então, veja, vocês sempre ouviram que o petróleo vai acabar, que o petróleo vai acabar. Claro que não. O petróleo é abiótico. E o que acontece? A elite vai continuar usando o petróleo. Por quê? Os componentes, aqui está uma imagem do data center, sabe? Que tem vários aí pelo mundo. Os componentes do data center exigem uma infraestrutura significativa para comportar o hardware e o software do data center. Isso inclui subsistemas de energia, fontes de alimentação ininterruptas, ventilação, sistema de resfriamento, supressão de incêndio, geradores de backup e conexões com redes externas. Tudo isso demanda energia. Por isso que a energia vai ficar cara. E quem é que vai pagar por isso? Nós humanos. Para nós vai ficar essa energia limpa, carésima, mas eles vão continuar usando a energia de combustível fóssil. Aqui é uma outra imagem de algumas pessoas ali se prestando a vender. Agora eles vendem. Será que no futuro seremos obrigados a oferecer energia para a mineração de Bitcoin? Olha que ponto chegou a humanidade. Ao invés de estar fazendo um trabalho produtivo, criativo, com o seu corpo, com a sua energia, estão alimentando máquinas. E a biotecnologia ou a bioengenharia, eles estão muito avançados, né? Agora eles querem fazer chip com grafeno. E para os nossos corpos cada vez mais serem transformados em bateria. Já no Japão e na China, eles estão produzindo robôs domésticos, né? E para que você ame esses robôs e fique dependente dos robôs. Nós já estamos assim. Ninguém quer mais pensar, ninguém quer mais refletir, né?
Nós estamos nos abdicando da nossa condição humana, que é o raciocínio, que é o pensamento. Pois então, com relação às políticas de saúde públicas, né, mundiais, o Larry Fink, ele é o CEO do BlackRock, ele disse o seguinte: então é só isso, você tem que forçar comportamentos. E se você não forçar comportamentos, seja de gênero ou raça, ou qualquer matéria que você queira, digamos, a composição da sua equipe, você será impactado. E também o Klaus Schwab, no Fórum Econômico Mundial, disse o seguinte, que a crise sanitária representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar o nosso mundo. É disso que se trata. E está vindo o que agora, né? Uma série de pressão incutindo o medo das pessoas. Está acontecendo um caso aqui, 10 casos acolá, mas já o suficiente para eles implantarem novamente o isolamento, né? O distanciamento social e todas aquelas coisas que nós já vimos quando Plutão estava em Capricórnio. E também com relação a acabar com as aves, né? Acabando com as aves, acabam com os ovos, que também são proteínas. Eu não sou carnívora, ok? Acabando com o gado, acaba também com o leite, só para o povo, né? Não para a elite. E aqui no Brasil, né? Como eu já falei, todas essas desassistências, e além da dengue, que saiu do controle e não teve nenhuma política de prevenção, aliás, bastante tímida, bastante pífia, né? Nós estamos tendo outras mazelas aqui. E veja que lá no Rio Grande do Sul ocorreram 5 casos confirmados dessa mpox. E casos de febre oropouche aumentaram 769% em 2024. Onde é que estão as políticas de saúde públicas, né? No último Fórum Econômico Mundial, foi convidada a ministra da Saúde, né? Ela foi a única, né? E é claro que isso tem a ver com um comprometimento com essa agenda, sabe? Porque nós não estamos vendo nada acontecer para estruturar as pessoas no nosso país para enfrentar essas questões. Pois então, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. E nós vamos ver por quê. Sobretudo nessa medicina tecnológica, né? Quem falou isso foi Arthur Clarke, né? A terceira lei dele, ele é um escritor de ficção científica, e ele fez 3 leis acerca do homem e tecnologia. A primeira, quando um cientista distinto e experiente diz que algo é possível, é quase certeza de que ele tem razão. Quando diz que algo é impossível, ele está muito provavelmente errado. E a segunda lei, o único caminho para desvendar os limites do possível é aventurar-se um pouco além dele, adentrando o impossível. E eles estão indo para o impossível. E nós vamos ver aqui por quê. De novo, eu volto aqui para o Rudolf Steiner, que falou isso em 1916. No futuro, eliminaremos a alma com a medicina. Sob o pretexto de um ponto de vista saudável, haverá uma medicação pela qual o corpo humano será tratado. Para que o ser humano não desenvolva o pensamento da existência da alma e do espírito, ele será extremamente inteligente, mas não desenvolverá uma consciência, e esse será o verdadeiro objetivo de alguns círculos materialistas.
Nós estamos vendo isso acontecer. E as pessoas não estão raciocinando pelo medo e pela pressão e pela imposição. Só que isso não vem sozinho, vem com um conjunto de medidas. Por exemplo, essa poeira inteligente, né? São biosensores, polímeros para a geoengenharia, e as corporações multinacionais que as fabricam são essas que estão aí. Então, isso já está implantado há muito tempo. Tanto é que a gente pode ver isso no céu. Esses rastros químicos, né? São metais pesados distribuídos no céu. Para quê? Para que a gente absorva. Mas por que ter esses metais pesados no nosso organismo? Nós já vamos ver por quê. Por isso que eu te falei para vocês ali da lei de Clark, que a tecnologia, ela parece uma magia. Então, veja, esses biosensores, que eles chamam de poeiras do corpo, eles estão cada vez mais sendo aplicados, não é? E através do quê? De medicação. É a biotecnologia. Ela unida a uma frequência de quinta e sexta geração, ela acaba se dinamizando. O Tesla dizia, tudo é frequência, luz e vibração. E é claro que esses agentes sabem disso. Aqui está uma célula com essa nanotecnologia. Vocês estão vendo aqui uma série de sensores. Isso aqui é um cavalinho de Troia, sabe? E como é que esse cavalinho de Troia vai se manifestar? Através da frequência. Esse cientista diz o seguinte: a frequência é um problema, mais ainda a pulsação que é crítica, que torna os campos eletromagnéticos mais perigosos. A medicação experimental de modificação genética, o que ocorre? A frequência de quinta geração, quando for transmitido o sinal de 18 GHz em 3 momentos distintos, como uma pulsação, fará com que as partículas explodam e liberem o conteúdo patogênico, causando assim uma nova crise sanitária. Dentro da medicação que as pessoas estão recebendo, dentro do líquido de nanopartículas, no hidrogel, existem patógenos que ainda não foram abertos. Eles são quiméricos, inclui E. coli Marburg, ebola, entre outros, inclusive o mpox. Então, essas coisas não estão surgindo do nada ou da natureza. Elas estão sendo conduzidas. No futuro, serviços de inteligência podem usar a internet das coisas para identificação, vigilância, monitoramento, rastreamento e segmentação para recrutamento. É controle. Plutão é poder, Plutão é controle. Aquário tem a ver com a mente coletiva. E é isso que eles estão fazendo. E veja, quando começou a vir essa tecnologia 5G, algumas pessoas começaram a se manifestar dos perigos. E elas foram censuradas, abafadas, né? Então, está tendo muito tumor na glândula salivar, né? A gente usa o aparelho aqui. E também no cérebro. Está trazendo doenças como Alzheimer, doenças neurológicas, Parkinson, danos no sistema imunológico e também alteração no esperma. Muita gente coloca o celular no bolso, né? Isso está alterando muito, muito esse campo. Por favor, não durmam com esse micro-ondas colado na sua cabeça. Vai te prejudicar em muito a sua saúde e não vai trazer o contato com o seu eu. Por quê? A glândula pineal, ela é chamada de trabalhador noturno. Ela só funciona no escuro, sem estímulos externos. E ela produz a melatonina, que produz o sono, que vai ter o sonho, que é quando você vai fazer o teu religare.
Então, o quarto com televisão ligada, luz, o micro-ondas perto da cabeça, você nunca vai fazer o religare. A pineal era chamada de órgão do intelecto supremo. E estão querendo nos distanciar até disso. Como é que é a higiene do seu sono? Pois então, aqui tem a imagem, né, de um filamento, sabe? Vejam aqui. Após um banho quente, os filamentos da medicação são expelidos pela pele do medicado. Estes filamentos também emitem brilho sob luz ultravioleta e que também se movem em movimentos espásticos que também são atraídos por pessoas. E quando a pessoa que recebeu a medicação tem a pele seca, os filamentos expelidos ficarão no ar. Isso pode explicar como ocorre o derramamento de proteína spike das pessoas medicadas para as não medicadas. Isso é nanotecnologia. Parece magia, não é? Como é que você vai acreditar naquilo que você não vê? Por isso que existem os microscópios e tudo isso, não é? E vejam aqui os ratinhos de laboratório expostos a uma série de testes, né? Onde você pode examiná-los através desse produto fluorescente, né? Mas será que isso acontece com os humanos? Sim! Aqui tem uma imagem de uma cena da temporada 4, episódio 3 do Westworld. Para mim, foi uma das séries mais escancaradas sobre o que está acontecendo no nosso planeta e com a humanidade. Então, veja, como o Tesla falou, tudo é som, frequência e energia. E nesta série, nesse capítulo, mostra que a humanidade estava sendo frequenciada e controlada pelo som. E é isso que essa tecnologia de quinta e sexta geração pretende. Sob a luz ultravioleta é possível detectar este dispositivo biológico que provoca um estranho brilho nos olhos, como dessa moça aqui, que é apelidada de olho de Horus. Estão vendo os pontinhos aqui alaranjados? Pessoas que receberam a medicação emitem na pele um brilho laranja, fluorescente estranho, com pontinhos que sob a luz ultravioleta parecem se mover sozinhos. Quanto mais doses, mais brilha sob a luz ultravioleta. Pesquisem, ok? Não acreditem em mim, não, absolutamente. E algumas cidades aí já estão colocando na rua essa luz. Lembram dos bailinhos, a luz negra, né? Pois é, agora está sendo aí para controle, sobretudo nas cidades de 15 minutos. Pois então, eles mostram tudo deliberadamente. As pessoas é que não querem saber, ou não querem refletir, ou querem aceitar por comodismo, ou sei lá o quê, né? Vejam, essas imagens que eu também retirei de uma live muito legal do Cláudio Suenega com o André de Pierre, essas imagens são da abertura dos Jogos Olímpicos em Londres, em 2012, que foi um preditivo do que ocorreu em 2020. Vocês acham que isso aqui é tema de esportes? O que isso tem a ver com a Olimpíada? Mas está aqui mostrado. E nessa Olimpíada de Paris, que eu fiz aqui, 2 vídeos, um sobre a abertura, outro sobre o encerramento. Será que aconteceu alguma coisa nesse sentido? Sim, mostrou a décadence avec élégance. Olha só esse cartaz das Olimpíadas, né? Um anjo caído aqui na Terra. Que negócio é esse, não? O que será que eles estão querendo nos dizer? E nós vimos a Santa Ceia Woke, né? Que é uma imposição, né? Gente, desde os anos 70, com aquele movimento do amor livre,
todo mundo pode ser o que quiser, não é mesmo? As pessoas podem amar e aceitam todas as formas de amor. Só que agora é uma imposição. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo, né? Então, olha a diferença da abertura de 2012 para a de 2024. E também uma coisa muito forte ligada à decapitação, né? As pessoas, como se diz, vão perder a cabeça, né? Elas estão acéfalas, elas não estão pensando. Esta estátua aqui é a Vitória de Samotrácia. Ela também é conhecida como Nice de Samotrácia, né? Que em inglês é Nike. Aquela empresa de esportes, de produtos esportivos, Nike, que quer dizer vitória, né? É em homenagem a isso, tem a ver com isso. E veja que aquele ser estranho, iluminado, meio insectoide, estranhíssimo, que desce do céu nas Olimpíadas, está diante desta deusa da vitória. Nesta Olimpíada ocorreram muitas inversões, inclusive a da bandeira olímpica, que foi hasteada ao contrário. Se isso fosse um erro, na mesma hora eles teriam corrigido. Por quê? Porque é um código sério. Hastear uma bandeira ao contrário é um código militar, que significa que o território foi tomado pelo inimigo. Sinal de terrível sofrimento em situação de extremo perigo para a vida ou propriedade. E nós estamos vivendo uma inversão de valores, sobretudo com os cristãos, sabe? Então está tendo muita hipocrisia, infelizmente. Outra inversão aqui. O ser descendo do céu na posição do pendurado, mas ao contrário. O pendurado é um arcano do tarô, que significa o sacrifício voluntário. Por quê? Vejam que o pendurado está pendurado por uma das pernas, de ponta cabeça e de braços cruzados. Quando ele quiser, ele desata esse nó e sai dessa árvore, mas ele está lá em sacro ofício, ofício sagrado. Tá? Tem muito a ver com Odin. Odin, na mitologia nórdica, ficou 9 dias e 9 noites pendurado numa árvore para descobrir em sacrifício os mistérios dessa vida. Tá? E aqui, este ser desce nessa posição inversa, como se ele estivesse a vir a promover ou indicar para os humanos um sacrifício imposto. Pois então, um ser futurista, meio transhumano, meio metálico, entrega a bandeira para um outro ser estranho, obscuro e misterioso. E esse ser dourado, né, diante da Nike, da Nice de Samotrácia, ele faz um gesto muito simbólico, né, de uma ordem também bastante conhecida. Tudo é simbologia. Olha aqui o símbolo do pentagrama. O símbolo do pentagrama é muito usado na magia, sabe? E vejam aqui a pirâmide humana, seres obscuros, seres todos iguais, uma homogeneidade, uma massa, uma coisa estranha. E este ser dourado triunfando sobre a humanidade. Olha aqui a roda do Sansara, que nunca termina. E eles aqui, em movimento nessa roda do Sansara. Claro que esses arcos têm a ver com os arcos, aqueles que é o símbolo das Olimpíadas, que representa todos os continentes, não é? E no final, aparece todos os continentes, menos a Antártida, em torno de um círculo. O círculo tem muito a ver também com magia, né? Então, o mundo está ali dominado. E veja uma lança aqui, deixa eu mostrar aqui a lança, tá vendo? Ela atravessa o continente africano e está lançando aí uma crise
na saúde, né, vinda lá da África. E o que aparece no final? Tom Cruise, da Missão Impossível. O que será que eles estão nos dizendo? Que pode ser quase missão impossível o que eles querem fazer com a humanidade. Mas eles podem conseguir, porque no filme acaba tudo bem, não é? E por que eles estão acelerando essa agenda? Porque já tem muita gente desperta. Já tem muita gente percebendo que o aconteceu de 2020 para cá foi uma história mal contada. Então, eles estão acelerando muita coisa para 2025. O Tom Cruise, ele é praticante da cientologia. É descrita como uma religião muito controversa. Dizem fazer lavagem cerebral, defrauda e abusa financeiramente de seus membros, cobrando taxas exorbitantes pelas práticas espirituais. Então, eles mostram o que vão fazer. Só que as pessoas não querem ver, elas têm preguiça de pensar. E a era de Aquário é a era do saber. Hoje, de novo Steiner, em 1916. Hoje, muitas coisas são proibidas, das quais as pessoas não sentem nenhuma coerção da proibição. Mas estamos nos aproximando de tempos em que, como qualquer preocupação sem licença pela cura dos seres humanos, cada palavra será proibida, exceto em uma instituição garantida e aprovada pelos poderes materialisticamente desenvolvidos. É o que está acontecendo. Eu estou aqui cheia de dedos para comentar coisas com vocês. Não é mesmo? Então, esse politicamente correto é uma balela. É uma coisa terrível. Você não pode dar a sua opinião, a não ser que seja favorável àquele grupo. O que é isso? O que está acontecendo conosco? Que diabos de era de Aquário é essa para que nós estamos caminhando? E qual é a saída? A saída, como diz o professor Luiz Antônio Peixoto, do canal Checkmate, é para dentro. Levante-se de uma forma não violenta. Levante-se de uma forma não violenta. Apenas diga não. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou. Isso não está certo, isso não faz bem para mim, isso não faz bem para os meus filhos, nem para a minha família, nem para a humanidade. Diga não. Nós somos muitos. É apenas uma pequena porcentagem que controla tudo. Mas o que eles fazem? Medo. Nos fazem achar que somos incapazes. Por quê? Nos desunem. Entre um lado e outro, esquerda e direita, democrata e republicano, cristão e não cristão, e assim vai. E nós fazemos parte de uma raça que é a humanidade. E não sacrifique o seu futuro. Você deve sacrificar, talvez, as conveniências do presente. Quem é que quer fazer isso? Quem é que quer abrir mão do seu mundinho confortável em nome de um futuro livre? Ninguém. Parece que as pessoas gostam da escravidão. Elas precisam ter alguém para mandar nelas. Elas precisam esperar um salvador. O que está acontecendo com nós humanos? Por que nós estamos fracos assim? Por que estamos impotentes desta forma? Onde é que está a força do nosso espírito? Eles não podem prender todo mundo, mas eles podem demitir indivíduos que estão separados. Se todo mundo numa organização disser não, a gente não vai aceitar. Você acha que eles vão despedir 10 mil, 1.000, 30 funcionários de uma vez? Claro que não. Mas tem sempre os amedrontados, né? Os tontos, que não vão reagir. Fomos reunidos neste momento para enfrentar a escolha urgente entre a desumanização e a reumanização. Em nome do transhumanismo, eles estão desumanizando a gente. Nós estamos no desamor.
Nós estamos desunidos. Nós estamos aceitando a escravidão de mão beijada. Imaginem, as pessoas estão fazendo fila para que estejam implantados no seu cérebro, para que você esteja em conexão com algo artificial que finge ser a fonte. E aí a sua alma é capturada. Você não vai conseguir mais voltar para a origem. Você quer passar a sua eternidade aqui? Na casa do Pai há muitas moradas. Então observem o que está acontecendo. A tecnologia é importante. Eu sou a favor da tecnologia, senão não estaria aqui desfrutando dela. É muito importante, mas não para nos escravizar. Esta que é a questão. A desumanização exige que não façamos nada. A impotência, o lado da submissão. Agora, a reumanização, por outro lado, exige ação. E as pessoas não querem agir. E basta dizer não, sem violência. É hora de fazer perguntas, é hora de acordar. O tempo do sono já foi. O tempo urge. A mudança real lá fora começa com a mudança real dentro de nós. Na minha concepção, a humanidade vai passar sim por uma nova transição. É como se agora tivesse acabado um estágio, o projeto. Então, é fim de linha, é fim de feira. Eu compreendo que nós vivemos num universo holográfico. Não só eu, vários cientistas, eu já fiz outros vídeos que eu até cito o nome de mais de 20, 30 cientistas, né, que apoiam muito esta teoria. Tudo aqui no planeta é teoria, viu? Teoria da relatividade, teoria da gravidade, tudo é teoria. Então, vejam, dentro dessa holografia, alguns seres formaram um outro simulador. Então, a gente está na simulação da simulação. E esses seres que fizeram isso estão aqui aprisionados. Eles não podem sair. E do que eles se alimentam? Do ser humano. Nós não somos o topo da cadeia alimentar. E agora que é um fim de feira, que muita gente está desperto e que vai voltar para a sua origem, eles estão fazendo ao máximo para capturar as pessoas para continuar com o gado, para continuar com os seus alimentos, sobretudo da energia. Por isso que a vibe é pesada. As músicas são de baixa frequência, as letras horrorosas, né? É tudo para quê? Para produzir medo, para produzir uma série de emoções das quais eles se alimentam. É muito sério esse momento da humanidade. É Plutão em Aquário. Não há nada de novo que tenhamos de aprender. Tudo que precisamos fazer é lembrar. Gurdjieff dizia isso, lembrar de si, observar a si mesmo. Quem está pensando isso em você? Quem está sentindo isso em você? Essa que é a grande questão. Compreendem? Vamos usar a nossa faculdade, que é o pensamento. Vamos refletir. Vamos fortalecer o nosso espírito. Ele é eterno, ele é indivisível. Nós estamos aqui de passagem. Já dizia o mestre, na casa do Pai há muitas moradas. Seja do mundo sem ser do mundo. E nós estamos aqui nesse sono profundo. Então, meus amados, a reflexão é muito séria, porque nós estamos no momento da humanidade de dar passos decisivos. Eles estão a nos controlar de todas as formas. Na alimentação, na tecnologia, no comportamento, na sexualidade, nos nossos sistemas de crenças. E as pessoas estão caindo, né, nessas histórias. A minha intenção não é trazer pânico e medo para ninguém,
porque a realidade é muito mais assustadora do que esta live, né? Então, a gente precisa se posicionar, a gente precisa entrar em contato com a nossa força interna. Nós somos muitos, eles são poucos, sabe? Isso está sendo uma coisa mundial, né? É um projeto de desumanização. E a gente vai aceitar isso? Então é isso, meus amados. Eu peço muita reflexão, né? Pesquisem sobre isso que eu estou falando. Não acreditem em mim, né? Eu não sou dona de verdade nenhuma, né? Eu tenho até muitas e muitas dúvidas. A proposta é que a gente juntos pense numa saída que é para dentro. Se a gente se fortalece, se todo mundo se impõe e fala não, eles não têm como. Mas quem é que quer se sacrificar? Não é mesmo? Aí o que acontece? Eles nos dominam, não é? Então essa Agenda 2030 está a passos largos. O nosso país aderiu a isso, infelizmente, e reflitam, sejam honestos com vocês mesmos, né? As coisas estão melhorando ou piorando, mundialmente e na nossa pátria, não é? Então é isso, meus amados. Outra coisa que eu queria pedir para vocês. Eu tenho visto todos os canais, inclusive canais grandiosos, né? O meu canal, ele é nanico, né? Canais assim grandiosos que os produtores de conteúdos estão implorando por likes. Veja como as pessoas não são generosas. Vocês não sabem o trabalho que dá para produzir um conteúdo. Você tem que estudar, você tem que saber o que você vai falar, etc, etc. E as pessoas, gente, dar um like não dói, não custa. E as pessoas, elas não têm essa generosidade. E é isso que mantém um canal. Sabe? É uma coisa assim, impressionante mesmo, não é? Mas enfim, peço sim que se vocês gostarem do canal, vocês divulguem, né? E deem um like, e para que a gente esteja aqui compreendendo essa rota do céu. Porque em qual linha de tempo a gente vai estar? Na linha de tempo da desumanização ou na linha de tempo da reumanização? Depende de nós, de cada um de nós. Porque a atitude é individual e na medida que você eleva a sua frequência, você vai estar em sintonia com o grupo da frequência elevada. Agora, se você está com a sua frequência baixa, do medo, da ignorância, do comodismo, esperando um salvador ou sei lá o quê, você vai ficar nessa frequência. E não tem coisa mais certa na vida que é a passagem. E até isso, que é a nossa saída, eles impuseram um medo que ninguém não quer nem falar, não pode nem dizer o nome. Se a única coisa mais certa que existe na vida é isso. Mais uma vez eu pergunto, onde é que você quer passar a sua eternidade? Você quer ser um escravo total? Ou você quer resgatar o seu ser livre, eterno e indivisível? Tá bom, meus amados? Então, eu agradeço mais uma vez a companhia e vou fazer o próximo vídeo sobre a lua nova e sobre o próximo eclipse, para a gente ver como é que está indo o balanço dessa carruagem, tá bom? Um grande abraço para vocês e até breve.